Graça e paz, irmãos, tudo bem? Graça e paz para os irmãos que estão em casa também, né, pela internet. Isso é novo para mim. Vamos abrir a nossa Bíblia, Salmo 28. Tá bom. Salmo 28, verso 18. Diz assim. Hoje, vou pegar pela Bíblia. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero falar hoje de um dos 4 maiores poderes do universo. Esse poder, ele não está na mão de nenhum ser humano tem acesso a esse poder, nenhum ser humano pode manipular esse poder, nenhuma nação, nenhum poder bélico, nenhuma arma nuclear pode conter essa arma, e ninguém pode manipular esse poder. Esse poder se chama o poder da cruz. A cruz ela tem um simbolismo muito forte no meio das pessoas cristãs. Se você é acostumado a assistir muito filme, você vai reparar que nos filmes de terror, uma das formas de você expulsar o vampiro, que seria o mal, é pela cruz. O rapaz vem com a cruz e o vampiro foge, ele tem medo da cruz. Se você assistir mais filmes ainda aí, você vai ver aqueles filmes onde os padres vão fazer o exorcismo, eles também usam uma cruz. Então a gente repara que até os próprios diretores de filme, eles entendem que a cruz tem um simbolismo muito forte. A cruz simboliza alguma coisa pura, alguma coisa santa, uma força sobrenatural. Eu lembro que na minha adolescência, todos os meus amigos usavam brincos. E o brinco deles tinha uma cruzinha embaixo, que nem do John Bon Jovi, né? Eu usava, só que o meu era de pressão. Eu era o único adolescente que tinha brinco de pressão, porque meu pai me proibiu de furar a orelha. Mas o meu tinha um crucifixo também. Mas qual o significado desse poder da cruz? Essa cruz, ela tem esse poder? Não é este poder que os filmes mostram, que é como eu pego uma madeira, faço um formato de uma cruz e ali eu expulso uma entidade, um demônio, uma pessoa ruim. Não é este poder. A cruz, ela vai além disso. Na verdade, o poder da cruz está no que ela simboliza. Qual o simbolismo que a cruz tem? Vamos lá, vamos falar desse símbolo tão forte. O poder da cruz nada mais é do que nos libertar da condenação do pecado. Simplesmente, se Jesus tivesse feito tudo, mas se ele não tivesse chegado até a cruz, nada teria acontecido, nada tinha acontecido. Mas ele curou muita gente antes de chegar na cruz. Mas é aquele ato da cruz que te libertou. Nós vamos entender nessa pregação que tudo se baseia na cruz. Tudo que aconteceu, na verdade, é como um filme. Você pode assistir o filme todinho, mas no momento crucial, acaba a energia, você fica: e agora? O que aconteceu? Porque ali, de tudo que aconteceu naquela história, aquele momento é o mais importante. E na vida de Cristo aqui na terra, o ato mais importante tem a ver com a cruz. É esse poder que a gente vai falar nessa noite. O poder dessa cruz. Quando a gente vai assistir um programa, ou a gente vai ver um julgamento de uma pessoa que está condenada, ali eles dizem o seguinte: olha, todo homem é inocente até que se prove o contrário. E o advogado vai ter que arrumar um argumento para provar que aquela pessoa é inocente. Quando a gente traz isso para o lado espiritual, é ao contrário. Quando a gente traz isso para a vida espiritual, Deus olha a humanidade e diz: todos estão condenados. Não se prova nada, já foi provado. Todos nós estávamos condenados. Não existe uma opção, não tem uma saída para a humanidade. Todos nós estávamos condenados. E aí vem a cruz. E a cruz é exatamente essa restauração da humanidade. Porque a cruz, ela tem fatores, ela tem sempre 2 lados. Ela vai ter o lado que você acha que é ruim,
mas aquele lado ruim, ele vai gerar alguma coisa boa. E somente Cristo poderia cumprir isso. Qual é esse lado? Vamos conhecer um pouquinho. A gente tem que entender uma coisa muito importante quando se diz respeito à cruz. Na verdade, o momento de chegar até a cruz, de morrer na cruz, aquilo ali tem uma participação inteira do próprio Cristo. Nós olhamos, mataram Jesus. Na verdade, o Império Romano fez algumas coisas, mas tem coisas que o Império Romano não poderia ter feito no ato da cruz. Primeiro, o Império Romano, ele poderia fazer uma cruz, como eles fizeram. Mas eles não poderiam forçar Jesus a deitar naquela cruz. Eles não tinham esse poder. Fazer a cruz eles poderiam, mas fazer Jesus deitar naquela cruz, eles não tinham esse poder. E Jesus quis deitar naquela cruz. Segundo, eles poderiam fazer pregos de ferro, mas eles não poderiam obrigar Jesus a abrir a mão. Porque se Jesus falasse não ia acontecer, mas Jesus quis abrir a sua mão e ser pregado. O Império Romano, ele poderia colocar Jesus entre dois ladrões, como eles fizeram. Mas eles não poderiam forçar Jesus a oferecer vida eterna gratuitamente àquele bandido. Eles não poderiam fazer isso, e Jesus fez. Você percebe que tem ali o lado humano, o lado romano, o lado da humanidade, mas você percebe que naquela cruz existem coisas feitas somente pelo próprio Deus. Então não é simplesmente a mão do homem. A cruz, ela tem esse simbolismo, que a gente percebe que tem a maldade da humanidade, mas você percebe que mesmo na cruz, você percebe Deus agindo, Deus fazendo a vontade dele, porque ele tinha um objetivo maior, que era salvar a humanidade. Ele tinha um amor incomparável, e nós vamos entender que a cruz é um ato de amor. A gente tem que entender isso. Cruz é um ato de amor, não é um ato de dor, é um ato de amor. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha nenhum mal, ele não havia cometido nenhum pecado. Ele simplesmente fez o bem às pessoas, e mesmo assim ele foi levado até aquela cruz. Ele aceita aquela situação. Essa é a realidade. Jesus aceita aquela situação. Por quê? Porque a gente tem que entender que na cruz, o maior de todos os milagres foi ali que aconteceu. Nós, quando olhamos para milagres na Bíblia, a gente olha a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que tinha uma hemorragia ginecológica de anos e não tinha cura, e ninguém resolvia, Jesus resolve. Nós olhamos aquela mulher no poço, que era desprezada pela humanidade por ter casado com vários homens, e agora vivia com um homem que não era o marido dela. E aí a gente vê Jesus conversando com aquela mulher, interagindo com aquela mulher. A gente encontra Jesus curando uma criança que havia falecido. A gente vê Jesus transformando água em vinho. Mas o maior de todos ele guardou para o final, foi na cruz. O maior milagre da história de Cristo na terra acontece na cruz. Porque na cruz, Deus precisa e Deus acha um lugar aonde a misericórdia, aonde a ira e a misericórdia se abraçam. É na cruz que você encontra a ira e a misericórdia se abraçando. A ira porque Deus odeia o pecado, e por esse ódio que Deus tem pelo pecado, ele morre na cruz para libertar o homem do pecado. E tem a misericórdia, que é o amor de Cristo tão grande pelo pecador, que ele abre mão da vida dele pelo pecador. Então na cruz acontece o maior milagre de todos, o encontro da ira com a misericórdia, no próprio Cristo, no próprio Deus. Deus precisava de um lugar aonde a lei e a graça dessem as mãos, no lugar aonde a justiça e a paz se beijavam. Na cruz, a lei e a graça dão as mãos. Na cruz é um lugar aonde justiça, paz se beijam, onde há justiça.
Na cruz há justiça. Na cruz há misericórdia. Na cruz há amor. É interessante, nós estamos falando da cruz, gente. Nós estamos falando de uma pessoa sendo crucificada, sem ter feito nada. E a gente encontra o maior milagre de todos. Sempre quando você olhar para uma cruz, entenda isso. Por isso que o maior símbolo, o símbolo do cristianismo é a cruz. É que nós evangélicos, nós ficamos um pouco preconceito, nós temos um pouco preconceito com o símbolo da cruz, não temos? Porque a igreja católica usou muito tempo o símbolo da cruz. Então nós temos, eu vejo, em algumas igrejas, se você colocar o símbolo da cruz, as pessoas ficam, uma cruz. Não, a cruz, não é que a cruz faz milagre. Não é que eu colocar aqui um desenho de uma cruz, nós vamos tocar e vamos ser curados. Não é isso. Mas o significado daquela madeira sendo levantada e aquele homem sendo morto, sem ter feito nada, ele é tão rico para a igreja. Ele tem um significado tão grande na nossa vida. É esse símbolo que mudou a história da humanidade. A humanidade, ela tem dois momentos. No momento que Cristo morre na cruz e o dia que ele voltar. O primeiro já aconteceu. O grande momento da história da humanidade. Se você pegar todos os momentos, Primeira, Segunda Guerra Mundial, os momentos de praga, todos os momentos da humanidade, o povo de Israel sendo liberto do Egito, não importa, todas as ocasiões da humanidade, nenhuma supera a morte de cruz. Porque é um Deus, é o Criador, abrindo mão da sua glória, morrendo, sofrendo, simplesmente porque Ele amou. A lei do Evangelho, você acha Jesus em casas, na beira do mar. Você vai encontrar Jesus andando pelo deserto, pelas estradas. Você vai encontrar Ele sobre águas, andando. Mas às margens dos rios, nós encontramos Jesus. Mas em nenhum desses lugares você vai encontrar uma substituição. Nenhum desses lugares você encontra. Você encontrou Jesus andando pelo mar. Nós encontramos Jesus num poço. Nós encontramos Jesus andando sobre um burrinho. Nós encontramos Jesus sendo questionado por homens com intenções totalmente equivocadas. Nós encontramos Jesus sendo questionado pelo diabo. Mas em nenhum lugar você vai encontrar uma substituição. A cruz, somente na cruz, nós encontramos uma substituição. Porque não era Ele para estar lá, era para estar eu e você. A cruz é um lugar de substituição. Alguém substituiu o meu lugar e tomou o lugar. Ao lugar que era para mim sofrer, Ele tomou. A cruz é um lugar de substituição. A cruz, ela tem vários significados. Em Gálatas 6:14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A cruz, ela muda a nossa história. O significado da cruz é muito maior do que a gente imagina. A cruz muda você. Através da cruz, nós tivemos relacionamento com Deus. Nós não somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de Deus. Porque pela lei de Deus, Deus jamais poderia ter contato com um pecador. Deus jamais poderia olhar para você como um pecador que nós somos. Aí entra a cruz. O sangue dele jorrado na cruz, ele tomando o lugar que era nosso, nos substituindo, ele toma a frente. E quando Deus olha para você, Ele vê através de Cristo. Por isso que nós somos co-herdeiros de Deus. Nós fomos comprados através da morte de alguém e da morte de Cristo. Estou pulando aqui, gente, porque eu ia falar de 4 poderes, mas eu vou falar de um só hoje, que é o poder da cruz. A cruz, ela muda a história da humanidade. Por quê? Porque a cruz muda a história da humanidade. Acho que eu pulei aqui. Por alguns motivos. Alguns motivos que vai comparar
o bem e o mal. Porque um sofreu uma dor, para que todos pudessem ser curados. Um morreu, para que vários pudessem viver. Um foi humilhado, para que você pudesse ser honrado. Você percebe que todo lado negativo, quem passa é Jesus, para que você possa ter esperança, para que você possa ter vida. A cruz é o maior símbolo da igreja. A cruz é o maior símbolo de amor. Não existe outro símbolo que possa expressar um amor como a cruz. Isso a gente nunca pode esquecer. Existem coisas que um cristão nunca pode esquecer, que tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte do nosso... Você lembra quem frequentava a escola dominical antigamente? Lembra que a escola dominical, a lição, ela tinha o cabeçalho e tinha um texto que todo dia você tinha que ler. Vocês lembram disso? Lembra a lição diária? Que todo dia era de segunda a sábado, e cada dia você tinha que ler um versículo ou um texto-chave. E no final, no domingo, o professor vinha e explicava, e aí você entendia porque você leu aquilo. Existem coisas na vida do cristão que você tem que viver todo dia. Você todo dia tem que lembrar. Tem que lembrar que alguém morreu na cruz por você. Que você foi comprado por um preço muito alto. Que nada que você faz poderia justificar o amor de Deus por você. Jesus não ama você pelo que você é. Ele simplesmente te ama. Jesus não ama você pelo que você faz, e nem pelo que você fez, e nem pelo que você vai fazer. Porque se for assim, Ele nunca iria te amar. Ele te ama simplesmente porque Ele te ama. É um amor sem explicação. É um amor puro. É um amor que te ama porque Ele te ama. Porque quando nós temos uma visão de amor humano, ele é diferente. Nós nunca conseguiremos entender o amor de Deus se você for olhar para Deus como o amor humano, como o seu amor, como você ama alguém. Se você for tentar entender o amor de Deus pela sua forma de amar, você nunca vai entender Deus, porque não é assim. Você ama uma pessoa enquanto essa pessoa está do teu lado e está te ajudando. É até engraçado, tem uma professora psicóloga que ela dizia assim, que o amor humano está muito próximo do ódio. Não é verdade? Quantos casamentos que você viu ali, um jurando amor para o outro, hoje se odeiam. Alguns chegam até matar, mas juraram amor, porque em algum momento um não agradou o outro. Quantas vezes nós desagradamos a Deus? Quantas vezes nós agimos de forma que não deveria agir? E o amor de Deus continuou o mesmo. Ele não mudou. É isso que nós temos que entender o significado da cruz. Às vezes, quando nós olhamos para uma pessoa que está no pecado, que está agindo de forma errada, nós queremos justificar e falar, esse não tem jeito. Você imagina se Jesus amasse você assim? Pensa no que você era e pensa no que você é hoje. Pensa no que você já fez de errado. O tempo todo Cristo te amou. Cristo morreu na cruz antes de você pecar, antes até de você nascer, porque Ele já te amava. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Nunca esqueça disso. Qual é o resultado disso? Qual é o poder da cruz? Qual é o poder da cruz? O poder da cruz, ele vem para salvar, ele vem para resgatar, ele vem para dizer o seguinte: olha, Deus te ama, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer ter um relacionamento com você. Agora, eu fiz a minha parte, você tem que fazer a sua. Você precisa chegar à cruz, olhar para ela e entender, um ato de amor foi realizado ali, por mim. Eu gosto muito quando se trata do Evangelho, quando a gente traz para o pronome pessoal e possessivo, o meu Salvador, o meu. Quando a gente trata, quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos que entender que nós temos que trabalhar no pronome pessoal e possessivo, o meu Salvador, o meu Redentor,
Quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu Redentor. Eu vejo o meu Salvador. Eu preciso entender que isso é um ato pessoal. Ele veio para salvar a humanidade, mas nessa humanidade eu estou incluído. E a minha vida estava marcada lá na cruz. Ele lembrou de mim. Jesus lembrou de todos os seres. Mas como um ser consegue lembrar de todas as pessoas? Porque simplesmente Ele é Deus. Essa é a diferença dele para você e para mim. Mas Ele lembrou até das pessoas que o desprezavam, sim. Que o traiu, sim. Porque Ele ama. E o amor dele é diferente do seu. É um amor de Deus. É um amor incomparável. Por isso que nós vamos encontrar, quando você for ler a Bíblia, você vai encontrar várias e várias vezes a humanidade errando e Deus perdoando. Só que o pecado tem um preço. O pecado tem um preço. O seu erro tem um preço. Você sabe disso. Quando você erra, coisas acontecem. Marcas ficam na sua vida. Nada que você faz fica impune. Nós já estamos acostumados a viver num país onde a impunidade reina. Mas quando se trata daquele, isso não acontece. Deus é justo. Deus é real. E Ele está olhando tudo. Tudo passa por Ele. Nossa vida passa por Ele. Aí você pensa, poxa, se a minha vida passa pelo olhar de Deus, misericórdia de mim. Tanta coisa errada que eu já fiz. Aí entra a cruz e o amor dele. Repara como a gente começa a perceber que amor é esse. Que amor incomparável. Que amor que marca a sua vida. Que amor que te perdoa. Que amor que restaura você. Que traz você para o lado dele. Que chama você pelo nome. Que chama você de filho. Que se entrega. Que sofre. Esse é o amor da cruz. Mas não basta simplesmente eu lembrar que a cruz é um ato de amor. Tudo bem, eu sei, entendi. A cruz é um ato de amor. Mas e a minha atitude? Eu preciso me achegar a essa cruz. Preciso chegar nessa cruz. É muito interessante que Jesus, ele sempre teve muitas pessoas próximo dele. A Bíblia fala em alguns momentos, o Sermão da Montanha, ele estava cercado de milhares e milhares de pessoas. Era um homem que fazia milagres. Era um homem que curava, que ressuscitava. E essa informação era levada. Essa informação foi passada. Mas o mais interessante, no momento da cruz, tinha duas pessoas, duas mulheres. É até interessante isso, não querendo fazer média com as mulheres, mas trazendo a realidade. Jesus foi o primeiro homem da história da humanidade a valorizar a mulher. E é até interessante que isso acaba tendo um retorno para ele, né? Porque quando ele olha para baixo, cadê os 12? Ele vê duas mulheres. Jesus foi o primeiro homem da história da humanidade a conversar com uma mulher em público. Porque naquela época, isso era proibido. Uma mulher não poderia conversar em público com outro homem. E Jesus conversa com a mulher. Por que aquelas mulheres? E elas arriscaram a vida delas. Por que elas foram ali no pé da cruz? Porque elas reconheceram o amor de Cristo. Elas reconhecem no ato da cruz um amor incomparável. Então elas arriscam a própria vida para estar ali. Por que os discípulos não foram ao pé da cruz? Porque eles estavam com medo. Em aquele momento eles ainda não tinham entendido esse amor. Os discípulos até aquele momento, eles não entenderam o poder da cruz. Aquelas mulheres entenderam o poder da cruz. Por isso que elas estavam ali. O que nós precisamos? Entender o poder da cruz. Eu preciso chegar à cruz. Eu preciso chegar nos pés da cruz. Porque a cruz vai te mudar. É a cruz que vai me mudar. É o poder da cruz que vai alterar a sua forma de pensar. É o poder da cruz que vai você olhar para outras pessoas de uma forma diferente. Porque a cruz tem esse poder de mudar as pessoas. Porque o ato da cruz mostra para você como se ama.
como se relaciona. A cruz, ela tem esse poder. Porque na cruz, um justo morreu para que milhares de injustos vivessem. Porque na cruz, um justo sofreu para que milhares de pessoas não sofressem a morte eterna. Na cruz, um justo foi humilhado para que você pudesse ser honrado. Esse é o poder da cruz. Você já foi à cruz? Aí fica a pergunta. Eu nem vi a hora que eu comecei. Você já foi à cruz? Então vamos colocar uma cruz aqui para a gente chegar até ela? Não, não é a cruz de madeira. É o símbolo da cruz. Você precisa ir até a cruz. Como eu vou até essa cruz? O que vai acontecer quando eu chegar nessa cruz? Você vai mudar. Você vai começar a enxergar de uma forma diferente. O poder da cruz faz com que você mude. A cruz já mudou pessoas? Pega os 12. Pedro, briguento, um homem que puxava a faca para qualquer momento, um homem que não tinha controle próprio. E Deus, a cruz, faz dele um pacificador. Um homem que perante a morte diz o seguinte: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o mestre. A cruz de cabeça para cima é exclusivo dele, porque aquela cruz me mostrou o que é amor. E hoje eu posso morrer de cabeça para baixo, porque eu entendi a mensagem da cruz. Na cruz se encontrou Tomé, um homem que questionava, um homem que duvidava de tudo e de todos. E na cruz ele encontrou a certeza de que Deus era real e que ele não precisasse mais tocar. Ele tinha que entender e aceitar pela fé que aquele homem que morreu na cruz mudaria a história da vida dele, e que ele poderia morrer como ele morreu, com uma flecha no peito, por amor daquela cruz. A cruz, ela diz para você que a sua vida é importante, mas você pode abrir mão dela por amor, e você pode ser feliz. A cruz diz para você que você pode ser feliz mesmo que todos não gostem de você, mas se Ele te amar, isso vale. A cruz, ela diz para você que o mundo pode te odiar, mas se Deus te amar, você ganhou o mundo, você ganhou tudo. A mensagem da cruz é essa: eu posso me achegar a essa cruz, mudar a minha forma de pensar. A cruz muda a minha forma de enxergar as pessoas. A cruz muda a minha forma de me enxergar. A cruz muda até os meus valores. Mudar os meus valores? A cruz tem esse poder? Tem. Somente a cruz pode mudar os seus valores. Quais são os valores da humanidade? Dinheiro, posse. Sabe o que a cruz ensina? Amai-vos uns aos outros. Sabe o que a cruz ensina? Dei, compartilhe, aceite, valorize o pouco, para que você possa ser feliz no mundo. Ame a todos, ame quem te persegue, dê a segunda face. É isso que a cruz ensina. E como eu recebo isso? Com alegria. A cruz não é um fardo, a cruz é uma libertação. A cruz não é o mal, a cruz é o bem. A mensagem da cruz não te mata, ela te resgata. A mensagem da cruz não te leva para o inferno, te leva para o céu. A mensagem da cruz não faz com que você perca essa vida, mas faz que você se transporte desta vida para uma vida eterna. A mensagem da cruz, à primeira vista, pode ser assustadora, mas ela é linda, porque ela te dá uma alegria que passa dessa vida para o outro lado. A mensagem da cruz te mostra que as coisas desse mundo podem passar, mas a sua vida, a sua alegria é eterna. A cruz diz que o relacionamento com Deus é precioso, porque Ele te ama e Ele vai cuidar de você em qualquer momento.
Aonde você for, Ele vai estar com você. A mensagem da cruz diz que Ele te ama de uma forma incomparável, que Ele criou todas as coisas, tudo que existe no universo foi criado por Deus, mas Ele tem uma coisa especial com você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é isso? Deus tem um carinho todo especial com você, por isso que Ele morre na cruz, por isso que ele veio a falecer na cruz, e por isso que no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele provou para a humanidade que Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que a perseguição, Ele é maior do que o homem, Ele é maior do que o universo, Ele é maior do que o diabo. Nada impede quando Deus quer operar, quando Deus quer salvar, quando Deus quer resgatar. A cruz é este sinal. Mas Deus me ama? A cruz fala para você, sim, Ele te ama. Deus pode mudar você? A cruz diz, sim, Ele pode mudar você. Eu posso ter uma vida de felicidade? Sim, a cruz é a porta. É Ele. É aquela atitude que Ele teve de morrer na cruz. É tudo isso. É só você estar disposto a chegar aos pés da cruz, a dizer, a partir de hoje eu quero mudar a minha vida. Eu quero me achegar a essa cruz. Eu quero sentir esse amor. Eu quero me relacionar com esse Deus. Eu quero mudar. E eu quero que esse Deus que morreu na cruz me mude. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero que Ele venha morar na minha vida. Eu quero que Ele mude a minha forma de agir, minha forma de me relacionar com as pessoas, de olhar para as pessoas, a forma de viver. Porque a cruz pode mudar você. Quando a gente olha para aqueles 12 homens que andavam com Jesus, a gente percebe que se um não quis, mas 11 quis mudar a vida, e eles mudaram. São 11 homens que foi usado por um Deus todo-poderoso para mudar a história da humanidade. Em qualquer lugar do mundo, sabe quem é Pedro, sabe quem é João, sabe quem é Bartolomeu, sabe quem é Tomé, sabe quem é João. São homens desconhecidos pelo mundo, homens que talvez pela humanidade não tiveram nenhum valor, mas Deus levou eles para que o mundo todo o conhecesse. Qualquer lugar do mundo sabe quem são esses homens. Sabe quem foi Pedro? Foi a cruz. A cruz levou eles para o mundo. A cruz mostrou eles para o mundo. A cruz conta a história deles para o mundo. Tudo passa pela cruz. A história da humanidade passa pela cruz. Embora eles não reconheçam, mas a história deles, a história de toda a humanidade passou pela cruz. Talvez você possa pensar fisicamente, eu não estive lá, mas você passou por lá, porque foi a cruz que mudou você. Foi o ato de morte da cruz que fez com que você estivesse hoje aqui. Foi o ato de morte de cruz que fez com que você entendesse que você é dependente, que você é carente de um amor, e de um amor diferente, um amor de Deus. Antes de eu encerrar, eu quero apenas contar uma história para a gente entender que tipo de amor é esse. Que amor é esse que se sacrifica e que ama pessoas que não te amam? Que tipo de amor é esse? Conta uma história de um sheik. Ele teve no Brasil. A história é fictícia, tá, gente? E ele, andando pelo Brasil, ele viu uma moça. Ele se apaixonou por aquela moça. Um sheik muito rico. E ele foi lá, conversou com aquela moça, cheio de segurança, com aqueles carros de luxo. E a moça quis namorar com ele. Só que ele governava um país no Oriente Médio. Então ele não poderia ficar aqui o tempo todo com ela. E ele ia para o país, a cada 3 meses ele chegava para namorar. E toda vez que ele chegava na casa daquela moça, aquela moça pedia uma coisa para ele. E como ele era muito rico, ele dava. Voltava para o país dele, daqui 3 meses ele voltava com seu jatinho. E ela pedia outra coisa. E o tempo foi passando, 1 ano. E chegou uma vez que ele desceu do seu jatinho, foi até ela já de cabisbaixo, já bem chateado. E ela falou, olha, eu quero ir para o shopping, quero que você me compre um anel assim, assim, assim. E ele parou e falou assim, tá bom, eu vou comprar, mas eu quero que você me responda algumas perguntas a respeito de mim. Ela falou, então tá.
você sabe qual é a minha cor favorita? E ela disse: não. Você sabe qual é a minha comida favorita? E ela disse: não. O que você sabe de mim? A não ser que eu sou rico e poderoso. Tirando isso, o que você sabe de mim? E ela pensou. E eu não sei nada de você. E aí ele levantou e falou: então eu não quero me relacionar com você. Eu nunca senti em você o desejo de me conhecer. Em nenhum momento, nesse 1 ano e pouco que nós estamos nos relacionando, você me perguntou alguma coisa, você teve o interesse de conhecer a minha casa, de conhecer os meus pais, de conhecer os meus gostos. Você nunca teve interesse. Eu não quero me relacionar com você mais. E assim ele foi embora. O que essa história ensina pra gente? Nós muitas das vezes falamos de Deus. Muitas das vezes, no momento da dificuldade, a gente pede para alguém orar. Ora por mim. Em alguns momentos da vida, nós até lembramos o nome de Jesus Cristo. Em algum momento da vida, você passa em frente de algum lugar e ali você canta um hino, você acha bonito. Mas vai chegar um momento da sua vida que Deus vai olhar para você e vai falar: quem é você? Quem é você? Eu não te vi nos pés da cruz. Em nenhum momento você se achegou até a cruz. Eu não te conheço. Quem é você? Esse conhecer, claro que Deus conhece todos os seres humanos. É num conhecer sentimental, no conhecer em relacionar. É diferente. Por exemplo, se eu pedir aqui, quem conhece o Faustão? Quem conhece o Faustão aqui? Pode levantar a mão. Conhecer assim, da mídia, a gente vê na televisão. Todo mundo conhece o Faustão. Vocês assistem o Faustão, né? É chato, mas vocês assistem, né? Ô louco, lembraram, né? Agora, o Faustão conhece vocês? Quem aqui acha que o Faustão conhece vocês? Ninguém. O Faustão não conhece a gente, mas nós conhecemos ele. Porque nós o vemos, ele não vê a gente. Será que nós não estamos nos relacionando com Deus assim? Deus nos conhece de ver, mas em nenhum momento nós chegamos à cruz para ser conhecido por Ele, para nos relacionar com Ele, para viver um relacionamento entre pai e filho, entre criador e criatura. Precisamos desse relacionamento. Quando um momento alguém chegou para você e falou: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E você disse sim. Você abriu uma porta que não dá para ser explicada. É uma porta que tem um poder incomparável. É uma porta que vem Deus e resgata você e traz para o lado dele, e você se torna filho, simplesmente filho do Criador do universo. Você sabe o que é isso? Um ato que você teve de dizer sim, fez você se tornar filho, co-herdeiro de Deus. Simplesmente faz com que você faz parte da história da eternidade. Você consegue entender a dimensão disso? Vocês conseguem entender a dimensão do que é se relacionar, chegar aos pés da cruz? É muita coisa, gente. É muito grande isso. Não tem explicação. Nenhum personagem da história do universo, se não chegar aos pés da cruz, viveu isso ou viverá isso. Somente as pessoas que chegarem aos pés da cruz e se relacionar, aceitando Ele como um Deus, aceitando Ele como seu Criador, como seu protetor, como aquele que é o seu conselheiro, porque Deus vai ser isso seu também. Uma vida, quando você chega aos pés da cruz, não é simplesmente eu aceito e vou tocar minha vida. Agora vai mudar a sua história. Você tem um conselheiro. É isso que faz a diferença. Quando você aceita Cristo, você vive nessa terra. Mas essa terra é tão complicada. Só que tem uma diferença. Agora o Criador do universo é teu conselheiro. Agora o Criador do universo faz parte da sua história.
Agora o Criador do universo quer se relacionar com você, quer conversar com você, quer te ouvir, quer te entender, quer falar com você, quer fazer parte da sua história. É isso que a cruz fez, é isso que a cruz faz. Se você tiver a oportunidade hoje de chegar aos pés da cruz, chegue. Uma coisa eu vou dizer para você: esse ato vai fazer com que a história da sua vida dê um giro de 180 graus. E você nunca mais será o mesmo. Porque a cruz, essa é a história da cruz. Mudar. Pegar homens perdidos, pegar pessoas que estavam condenadas à eternidade e fazer com essas mesmas pessoas se tornem pessoas que um dia morarão na eternidade. Pessoas que estarão na eternidade do lado do Criador. E muitas coisas nós entenderemos. E muitas coisas. E nós viveremos a eternidade com o próprio Deus. É isso que a história da cruz te ensina. É para esse é o caminho da cruz. Esse é o maior, está entre os 4 maiores poderes do universo. Um delas é a cruz. Vamos orar? Senhor maravilhoso, nesta noite nós contamos a história da cruz. O ato que o teu filho esteve ali, morreu, se entregou, para que no desespero pudesse sair luz, paz e alegria. Um ato de dor, para que hoje nós possamos estar sarados, curados. Um ato de morte, para que hoje nós possamos ter vida e vida eterna. É essa história, Pai. Que essa história possa nunca sair da nossa mente, e que nós possamos todos os dias, Pai, chegar aos pés da cruz, porque ali é um lugar de restauração, é um lugar de cura, é um lugar de paz, é um lugar que me transforma, que sufoca a minha natureza má e traz à tona a natureza resgatada, salvada, transformada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Que essa história, Pai, possa estar todos os dias na nossa mente, que todos os dias nós possamos entender que é pela cruz, foi pela cruz, e é na cruz que a nossa história foi mudada. É que eu te peço, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre.